Olá e bem-vindos! Hoje, vamos mergulhar em um tema profundo e, para muitos, dolorosamente familiar. Falaremos sobre relacionamentos que nos confundem, que nos esgotam e que nos fazem questionar a nossa própria realidade. É uma jornada para entender a dinâmica complexa do abuso narcisista, não como um rótulo jogado ao vento, mas como um padrão de comportamento que deixa marcas profundas. Nosso objetivo é lançar uma luz sobre essas sombras, oferecer validação para quem já viveu isso e fornecer ferramentas para que todos possam reconhecer os sinais. Se você já se sentiu perdido em um relacionamento, como se estivesse andando em cascas de ovos, esta conversa é para você. Vamos começar com uma experiência que muitos podem reconhecer. A sensação de confusão total. Você está em um relacionamento, sabe que algo está errado, que a dinâmica é disfuncional, talvez até abusiva, mas como não há agressão física, você hesita. Você pensa, não pode ser abuso. E essa dúvida é o primeiro passo para um labirinto emocional. Foi buscando respostas para essa confusão, pesquisando sobre algo chamado vínculo de trauma, que muitos descobrem um universo de informações sobre narcisismo. E é aí que o véu começa a ser levantado. Mas, afinal, o que é o narcisismo de uma perspectiva clínica? Por que esse padrão de abuso é tão específico e tão devastador? Tudo começa com a observação de um padrão consistente. Em consultórios de terapia, chegam pessoas cujos relacionamentos são marcados por baixa empatia, manipulação constante, explosões de raiva, gaslighting e uma vitimização incessante. E a história se repete, vez após vez. A primeira revelação para quem sofre é perceber que não está sozinho, que sua experiência estranha e dolorosa tem um nome e um padrão. Assim como dar um nome à depressão ajuda o paciente a entender que não é o único no mundo a sentir um vazio, nomear o padrão narcisista valida a experiência da vítima e a tira do isolamento. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de um parceiro que grita uma vez ou que se esquece de lavar a louça. Quando as pessoas procuram ajuda, elas geralmente já estão vivendo essa realidade há 10 anos ou mais. Hoje, com a tecnologia, as evidências são inegáveis, mensagens, gravações, e-mails. Fica claro que a vítima não está exagerando. Infelizmente, por muito tempo, o campo da saúde mental resistiu a essa estrutura. A sugestão era sempre aprenda a se comunicar melhor. Mas como você se comunica com alguém que transforma um simples pedido? Como você pode buscar as crianças no futebol, em uma batalha estratégica de 12 horas? Não importa se você tenta comunicar de forma direta, empática, com gratidão, devagar ou com calma. É uma batalha impossível. O trabalho de muitos especialistas hoje é dar voz a essas pessoas, oferecer validação, segurança, empatia e, acima de tudo, consciência. Um mito que precisa ser quebrado é a ideia de diagnóstico de narcisismo. Diagnóstico implica uma doença, como depressão ou câncer, algo que a pessoa não quer ter e busca tratamento para curar. O narcisismo é mais como um estilo de personalidade profundamente enraizado. Pessoas com traços narcisistas raramente buscam terapia por causa do seu narcisismo. Elas buscam ajuda quando algo dá errado em suas vidas. O parceiro está infeliz, o negócio faliu, ou elas sofreram uma humilhação pública. O que sentem não é tristeza, mas um vazio, uma sensação de que seu direito a ter sucesso foi violado. É por isso que é mais útil pensar no narcisismo como um padrão de comportamento, e não uma doença a ser tratada. Existe uma sobreposição interessante entre narcisismo e vício. Durante o vício ativo, é quase impossível distinguir os dois. A mentira, o egoísmo, a manipulação são comuns a ambos. A verdadeira personalidade só emerge quando a sobriedade chega. Para muitos que se recuperam do vício, especialmente através de programas como os de 12 Passos, surge uma profunda humildade.
Eles encaram algo maior que si mesmos, aprendem a doar em vez de tomar e se comprometem com uma vigilância diária. Já a pessoa narcisista em sobriedade tende a ser performática. Ela é melhor em ser sóbria do que os outros, usa a recuperação como mais um palco para buscar atenção. A personalidade não desaparece com o fim do vício. O vício é uma doença que pode ser tratada, a personalidade permanece. A pessoa que se recupera com humildade e genuíno remorso ao fazer as pazes com quem magoou, essa pessoa está em um caminho de cura. O narcisista, por outro lado, sente que tem o direito de ser perdoado e fica furioso se as pessoas não voltam para sua vida após um pedido de desculpas superficial. Mas como um narcisista é feito? O narcisismo é um fenômeno do desenvolvimento. Na grande maioria dos casos, o adulto narcisista teve algum tipo de adversidade na infância. É, de certa forma, uma resposta a um trauma, a quebras de vínculo, causou inconsistência. Outra via é a supervalorização parental. Não se trata apenas de dar presentes e mimos. É a mensagem de que a criança é que escolhida, mais especial que as outras, que as regras não se aplicam a ela. Ela é o filho de ouro. No entanto, mesmo com tudo isso, a maioria das crianças que crescem em ambientes adversos ou superprotegidos não se torna narcisista. Mas, ao olharmos para a história de qualquer narcisista, quase sempre encontramos esses elementos. O problema é que, nesses lares onde a criança é tratada como especial, muitas vezes falta o essencial, a sintonia emocional. Os pais podem dar tudo, mas não ensinam o que realmente importa: regulação emocional, empatia, resiliência e a habilidade de tolerar frustrações. É como um lar com muita comida lixo, mas sem nenhum alimento saudável. Para os pais que estão ouvindo e se preocupam, há esperança. A personalidade é como gelatina. No início, é líquida e maleável. Com o tempo, ela se solidifica. A personalidade de uma criança é extremamente moldável. Quanto mais jovem, mais fácil é guiar seu desenvolvimento. O cérebro e a personalidade continuam a se formar até por volta dos 25 anos. Então, o que os pais podem fazer? Criar um ambiente de segurança, rotina e previsibilidade. Ensinar empatia, mas também limites. Coisas simples como levar o prato até a pia, dizer obrigado, aprender a dividir. E, crucialmente, deixar a criança perder. Jogar um jogo de tabuleiro e deixar que ela experimente a derrota. Quando ela ficar brava, validar o sentimento: eu entendo que é difícil perder, mas estou feliz por ter ganhado. Da próxima vez, pode ser você. A criança precisa aprender a lidar com a decepção e ver os pais modelando essa regulação emocional. Quando os pais gritam ou quebram coisas, a criança se sente insegura. O trabalho dos pais é, por vezes, sentar-se com o desconforto de um filho infeliz, sem tentar consertar imediatamente. Agora, e se o pai ou a mãe é narcisista? O impacto disso será sentido por toda a vida. A paternidade saudável se baseia em segurança, proteção e empatia. O pai narcisista, no entanto, usa o filho para satisfazer suas próprias necessidades. Ele tem limites frágeis e espera que o filho exista para servi-lo. A criança aprende, desde cedo, que para estar segura, precisa silenciar quem ela é. Ela se culpa quando o pai está distante ou irritado, porque a necessidade de se conectar com os pais é uma questão de sobrevivência. Nos casos mais leves, o filho se torna um pequeno adulto, cuidando do pai e dos irmãos mais novos. Nos casos mais graves, pode haver abuso explícito. Mas a maioria se encontra no meio. O pai pode parecer dedicado e bem-sucedido para o mundo exterior, mas em casa, a criança vive em um vínculo de trauma, sempre se culpando e tentando agradar. E para o outro pai, o que não é narcisista?
Como navegar essa situação? Aqui, o termo coparentalidade não se aplica. É mais preciso chamar de parentalidade paralela. Em um divórcio saudável, os pais colaboram pelo bem do filho. Com um narcisista, não há colaboração. O pai saudável precisa criar um oásis de segurança, rotina e proteção. E aqui vem a parte mais difícil. Ele não pode, de forma alguma, falar mal do outro pai para a criança. A criança não tem a estrutura emocional para processar isso. Se ela ouve que seu pai é uma pessoa má, ela entra em um estado de confusão e lealdade dividida. O narcisista, por outro lado, não hesitará em dizer coisas horríveis sobre o outro pai para os filhos. É uma tática consistente. O pai saudável precisa andar numa corda bamba. Ele não pode usar os mesmos truques sujos. Em vez de atacar, ele deve validar o sentimento da criança. Se a criança chega dizendo papai disse que você não o deixa entrar em casa, a resposta não é seu pai está mentindo. A resposta é eu ouço que você sente falta do papai. Essa situação deve doer no seu coração às vezes, e eu sinto muito por isso. Foque no sentimento da criança, não no conteúdo da acusação. Isso cria um espaço seguro para ela continuar a se abrir. Chamo isso de visão de drone, falar sobre a situação de uma perspectiva mais ampla e abstrata. Sabe, meu bem, adultos são complicados. Às vezes, eles dizem coisas que não deveriam. Com o tempo, especialmente na adolescência, os filhos começam a perceber os padrões por si mesmos. Eles pesquisam na internet e trazem vídeos dizendo, mãe, eu acho que isso aqui descreve o papai. A resposta do pai saudável ainda deve ser cautelosa, interessante. Como você se sentiu assistindo a isso? Ter essa informação te ajuda? O objetivo é guiar a criança a processar suas próprias conclusões, sem tomar partido. Se esta conversa está ressoando com você ou te fazendo pensar em alguém que você conhece, considere compartilhá-la. Às vezes, a informação certa, no momento certo, pode ser o início de uma grande mudança. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir estas palavras. Uma das ferramentas mais poderosas e cruéis do arsenal narcisista é o gaslighting. Não é simplesmente mentir. É uma forma de abuso emocional projetada para fazer você duvidar da sua própria sanidade. Funciona em etapas. Primeiro, há um elemento de confiança, é por isso que é mais eficaz vindo de alguém próximo. Segundo, a pessoa nega sua experiência, sua memória, sua percepção. Frases como você está lembrando errado, isso nunca aconteceu, você está sendo sensível demais. O passo final, que consolida o gaslighting, é quando eles viram o jogo e dizem que há algo de errado com você. Sua memória é péssima, sua paranoia está me enlouquecendo, ou, a mais perversa de todas, na verdade, você é quem me trata mal. Você é o problema. Isso não acontece uma vez. É um gotejamento diário, que corrói sua autoconfiança. Você começa a se culpar, a pensar que talvez seja mesmo paranoico, carente, ou o vilão da história. Enquanto você se concentra em ser uma pessoa melhor, o narcisista continua a se safar de seus próprios comportamentos. E isso nos leva ao vínculo de trauma. A razão pela qual é tão difícil sair desses relacionamentos é a inconsistência. Não é ruim o tempo todo. Há momentos bons, risadas, diversão, conexão artística, o amor pelos filhos. E você se apega a esses momentos. É como uma máquina de caça-níqueis. Você continua colocando moedas, perdendo na maioria das vezes, mas a memória daquele grande prêmio ocasional te mantém jogando, na esperança de que ele venha de novo. O problema é que, em um relacionamento narcisista, o conselho padrão de focar nas coisas boas pode ser uma armadilha mortal. Porque as coisas ruins, o gaslighting, a invalidação,
a traição, são tóxicas. É como uma casa com um buraco no telhado. Em um dia de sol, é uma ótima casa. Mas quando chove, é um desastre. O ser humano é programado para se conectar. Tendemos a minimizar o mal para manter o vínculo, especialmente se isso espelha dinâmicas da nossa infância. Mas o único jeito de um relacionamento narcisista funcionar é se uma pessoa aceita carregar todo o fardo da vergonha, concordando em ser a quebrada, a problemática, para que o narcisista possa permanecer perfeito. Quando a separação finalmente acontece, o abuso frequentemente não para. Ele se transforma no que chamamos de abuso pós-separação. A tática mais comum é a campanha de difamação. Enquanto a vítima está em casa, chorando e tentando juntar os pedaços, o narcisista está no telefone, nas redes sociais, contatando amigos e familiares para contar a sua versão da história primeiro. Eles se pintam como a vítima, distorcem fatos, selecionam trechos de mensagens fora de contexto e criam uma narrativa plausível. Para a vítima, a parte mais dolorosa pode ser ver pessoas em quem confiava virando as costas, comprando a mentira. O abuso pós-separação também pode incluir perseguição, abuso legal, usando os tribunais para continuar a atormentar, e abuso tecnológico, como hackear contas, instalar rastreadores ou, como no caso de alguns criadores de conteúdo, deletar anos de trabalho e a fonte de sustento do ex-parceiro. Quando você se pergunta, por que ele faria isso? Isso prejudica os próprios filhos, você está usando a lógica. A pessoa narcisista não opera com essa lógica. A motivação dela é a perda de controle. Ela perdeu o controle sobre a narrativa e sobre você. O ego dela foi ferido e, para lidar com a própria vergonha, ela precisa machucar o outro. Proteger os filhos se torna secundário. E lembre-se, quem machuca o outro pai, machuca a criança. Não existe mau parceiro, mas bom pai nessas dinâmicas. A cura de um abuso narcisista é um processo longo. Começa com o entendimento radical de que você não pode mudá-los. Você não pode amá-los o suficiente para que se curem. O amor deles é condicional, transacional. Você não é codependente, você é uma pessoa amorosa que encontrou alguém que explorou essa qualidade. A jornada de volta para si mesmo envolve reconstruir sua realidade, confiar em sua percepção novamente, estabelecer limites firmes e, muitas vezes, aceitar que algumas pessoas nunca entenderão o que você passou. Envolve encontrar uma comunidade de pessoas que entendem, que podem validar sua experiência sem julgamento. E, finalmente, envolve perdoar a si mesmo. Perdoar-se por não ter visto os sinais antes, por ter ficado, por ter tido esperança. Você estava tentando sobreviver da melhor maneira que sabia. Lembre-se, entender é o primeiro e mais poderoso passo para a cura. Você não está sozinho. Sua experiência é